Cara, olha só. Então, a gente tem aqui, né, em Gênesis 2, a finalização, né, de Gênesis 1 sobre a criação do mundo, e a gente tem a introdução de Adão e Eva. Eu ia falar pra você ler o início de tudo, que é muito legal. Não, mas o início de tudo é um capítulo inteiro. Você quer que eu leia um capítulo inteiro? Pelo menos o começo. Eu gostaria que eu lisse pra você alguns livros, é que eu posso ler se quiser. Não, é que é legal, a galera vai... É bonita a história. Ah, com certeza. Não, fica tranquilo, farei isso. Obrigado por isso. Obrigado, Sharon. Cara, no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. Então, a gente continua aqui e no final das contas Deus ele passou 7 dias para construir esse todo, né? Acho que tem um versículo que seria bom ler, o 1:26, que ali menciona a criação do ser humano. E aí a gente tem aqui no 1:26, então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e a produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Então, por que Deus ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança e domine ele sobre todas as coisas? Por que Deus criou um ser humano? E aí depois, o que significa dominar sobre todas as coisas? A primeira pergunta, por que Deus criou o ser humano? Ela até esbarra numa questão que Santo Tomás de Aquino perguntava. Deus em si mesmo se basta, mas ele resolveu contar conosco. Quando Deus cria o ser humano à sua imagem e semelhança, nós temos um paradoxo aqui, porque ninguém é como Deus. Deus é inigualável. Mas veja bem, esse Deus que é inigualável resolve fazer alguém à sua imagem e semelhança. Alguns teólogos acreditam que para Deus criar o primeiro ser do universo, eu não sei quem foi criado primeiro, mas vamos supor que foi um anjo. Esse primeiro anjo aqui que Deus criou. Deus já teve que, de certa forma, entrar numa dimensão de adequar a sua visibilidade, o seu conhecimento àquele anjo. Por quê? Esse ser aqui, ele não está com a mente de Deus. Ele não tem a habilidade de Deus, a eternidade de Deus. Ele não pode compreender Deus, mesmo sendo um poderoso anjo. Então Deus tem que se diminuir para se tornar claro para ele. E esse papel foi feito mais uma vez na criação da humanidade. Quando Deus cria o que Santo Agostinho chama de a imago Dei e nos dota da sua imagem e semelhança, ele nos deu a capacidade de percebermos coisas como ele. Aí vem a segunda pergunta, e por que ele fez a sua imagem? Deus é aquele ser que ele... Acho que dá pra gente entender um pouquinho aqui. Ele já ama alguém que ainda não existe. Eu ainda não tenho filhos, nem você. Tem, Sofia, mas eu digo assim... geneticamente falando, mas você já ama os seus filhos que você não conhece. Eu já amo. Você tem os seus filhos, mas você já orava antes, você já desejava, já imaginava como é que vai ser o rostinho, como é que vai ser o dia que fala papai a primeira vez. Você ama alguém que ainda não está na sua vida. Então Deus já nos desejou. Nós não somos frutos de um acidente cósmico. E quando ele nos desejou, ele ficou numa situação semelhante à de um pai rico que herda um filho, que gera um filho. Eu estava vendo um dia, vocês
com uma conversa muito legal aqui com o Flávio Augusto, que eu achei muito interessante. E o tema que vocês estavam conversando era sobre questão de filho herdeiro. Como é que o Flávio estava sentado, acho que aqui onde eu estou, e ele explicando como é que ele faz, que até lembro do princípio dele, ele falou assim, é estranho, eu pedi o meu filho para ir de ônibus para a escola, para ele aprender a humildade, mas eu levo ele para comer num restaurante que o prato sai a R$1.500, R$2.000. É uma falta de coerência. Um pai, quando ama, ele quer o melhor para o seu filho. E ele quer que o filho experimente tudo de bom. Então Deus, ele sabia que tinha coisas que traziam tanto prazer a ele, que ele partilhou conosco. Ele falou assim, olha, é tão bom amar e ser amado, que eu vou imbuir vocês com o dom do amor. As pedras não têm o dom do amor. O ser humano tem. É tão bom ser admirado e adorado, que eu vou imbuir vocês com o dom do domínio. Os animais do campo e a vegetação e a natureza vão ter por vocês o respeito que vocês têm por mim. Vocês, assim como eu sou o Senhor de vocês, vocês serão os senhores da natureza. Então, na teologia, nós temos 2 tipos de atributos de Deus: os comunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles atributos que só Deus tem e mais ninguém no universo. Por exemplo, Deus é o único que tem vida em si mesmo. Ninguém pode ter vida em si mesmo. Deus é o único capaz de ser adorado como Deus. Não pode outra criatura ser adorada. Não existe isso. E outros atributos que são só de Deus. A onipresença, só Deus pode ser onipresente, onisciente. Mas existe uma segunda categoria de atributos de Deus que chamamos atributos comunicáveis de Deus. É aquilo que Deus tem em si, mas ele partilha em miniatura com seus seres. Entendeu? Então, por isso que o pai para a criança, ele representa Deus para a criança. E aquele prazer que você tem de ser amado por um bebê é o prazer que Deus tem quando nós o amamos. Só que também tem a dor, quando você é rejeitado e tudo mais. Então, nesse sentido, nós somos a imagem e semelhança de Deus, que envolve aspectos físicos, é claro, porque Cristo é a imagem visível do Deus invisível, diz o apóstolo Paulo. Então, somos criados à imagem de Cristo e temos também a imagem moral de Deus. Porém, com o pecado, que vamos falar daqui a pouquinho, essa imagem do Criador foi perdida e ela é restaurada pela graça. E aí, a gente vê aqui sobre a origem da humanidade, né? E é muito interessante, que diz assim, essa é a história das origens dos céus e da terra no tempo em que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui começa, né? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida. A gente começa a questionar e refletir aqui sobre a literalidade das coisas. A gente não consegue formar um ser humano do pó, soprar nas narinas, fôlego de vida, mas eu sei também que às vezes quando a gente vai explicar para uma criança alguma coisa, a gente usa uma metáfora, às vezes ela não está pronta para entender. Então, como que a gente deve interpretar essa passagem específica aqui? Deus criou realmente de um pó? Ou a gente talvez não seria capaz de compreender, então Deus colocou de uma forma lúdica para que fizesse sentido para a nossa capacidade? Bom, devemos levar em consideração 3 coisas ao ter esse texto. Alguns de mente mais científica vão falar, isso aqui é ridículo. A gente já sabe que o ser humano veio do Pithecanthropus erectus, do Homo sapiens, o Homo ergaster, o último é o Homo sapiens, e fomos evoluindo, e depois veio a Eva mitocondrial. Então isso aqui é balela. Uma pessoa acadêmica não pode acreditar nisso. Eu não compro essa ideia. A segunda maneira é ficar assim, achando que Deus foi ditando para Moisés palavra por palavra, e Moisés foi escrevendo e tudo mais, e literalizando até algumas coisas aqui que às vezes não... Gênesis foi escrito por Moisés. A terceira via, que é a que eu mais aprecio, é aquela assim, Moisés está descrevendo uma história real, que isso realmente aconteceu, mas com uma linguagem humana.
Uma linguagem humana que ele aprendeu do deserto. E a linguagem humana, ela não é o suficiente para descrever mistérios celestiais. Então ele está usando o máximo que ele pode da sua capacidade de vocabulário para descrever uma realidade que está muito além da sua compreensão. Porém, essa terceira opção aqui não me permite colocar tudo agora na conta da alegoria. O ser humano, de fato, foi feito do pó da terra. E mesmo na ciência, nós sabemos que, eu não vou arriscar a percentagem correta aqui, porque eu posso errar, mas um percentual acima de 2 dígitos indica que o nosso corpo é feito de materiais que estão na terra. Isso é fato. Tá certo? Vocês na Terra, vocês na Terra planeta, não necessariamente a Terra. Na Terra mesmo. A terra mesmo. A Terra mesmo. A maior parte do corpo humano é feito zinco, chumbo, uma série de elementos aqui. Isso um biólogo explicaria melhor do que eu. Mas assim, são elementos que encontram na Terra, terra mesmo. Da terra mesmo, pó ali. Então nós somos realmente pó. Nós somos também pó. Tanto é que o corpo humano ele vai se desfazendo. Com o tempo ele vai virando realmente pó e adubo. E o que é o adubo? Senão justamente material orgânico que vai virando terra. Depois a minhoquinha vai lá, come aquela coisa toda. Então o nosso corpo é constituído realmente de elementos da terra, não planeta. Estou falando da terra ali. O soprar nas narinas o fôlego de vida, quando Deus sopra, é o elemento vital que Deus coloca em nós. E a junção do elemento vital, o sopro de Deus, com o pó da terra, resulta em alma vivente. Então, se formos olhar assim, com bastante clareza, o texto do Gênesis, como diz, por exemplo, Hans Wolff, que é um teólogo luterano que publicou o livro sobre a antropologia do Antigo Testamento, Oscar Cullmann, que também era luterano, Clark Pinnock, que, se não me engano, presbiteriano, e outros mais que eu poderia citar, Pozo, da Igreja Católica, Antônio Pozo. A leitura do Gênesis mostra que a matemática é assim: pó da terra mais fôlego de vida é igual a alma vivente. Em outras palavras, a alma não é uma entidade etérea que sobrevive à parte do corpo. A alma é a junção do corpo com o fôlego de vida. Então, toda essa noção que nós temos hoje no Ocidente de alma penada, espírito, olha, ele viu a alma do fulano ali, na verdade, é uma noção que nós herdamos de Platão, que viveu no 4º século a.C., e não era da Bíblia. Platão era filósofo grego, discípulo de Sócrates. Platão que cria toda essa ideia de uma psique, em grego, de uma alma, que ela fica aí eterna, ou fantasminha lá do Pato Donald, como a gente vê nos desenhos. Biblicamente seria isso. Imagina uma lâmpada. Aqui no estúdio eu tenho lâmpadas acesas e lâmpadas apagadas. A lâmpada apagada é o pó da terra, para ilustrar. A eletricidade é o fôlego de vida. A luz que ela produz é a alma vivente. Então, se eu tirar a eletricidade, eu não tenho luz. Se eu tirar a lâmpada, também não tenho a luz. É a junção da eletricidade com a lâmpada que gera a luz. É a junção do corpo com o fôlego de vida que gera a alma. Então, em termos bíblicos, eu estou vendo só nessa mesa aqui 3 almas. E quando eu estou vendo uma pessoa num caixão, não estou vendo alma, estou vendo um corpo. Aqui eu não estou vendo 3 corpos, eu estou vendo 3 almas. Que é uma linguagem que até usa no Novo Testamento. Cara, que interessante isso. Eu não sabia que esse ponto de vista sobre a gente ter, né, no nosso organismo um percentual relevante do que tem também na terra. No pó da terra. Isso é ciência, viu? E é engraçado porque quando você olha sobre esse aspecto, poxa, aí parece fazer um sentido até científico, digamos assim, em partes aqui. Né? Mas é porque se a gente pensar na criação como um todo, surgem dúvidas de tudo, cara. Desde os animais, tipo assim, cara, como a planta virou planta, como a árvore virou árvore, como surgiu a água. Como, realmente é um... Mas mesmo se você pensar na teoria da evolução das espécies, a conta não fecha. Não, eu já vi Mas por que não? Um vídeo de alguém falando que, tipo assim, cara, se o Sol fosse 0,01% mais longe ou mais perto, a vida na Terra já não existiria, entendeu? Que a água não se sustentaria no planeta, que isso a gravidade... é o ajuste fino que eles chamam. Ele fala assim que é muito preciso para ser um sem querer de uma explosão, entendeu? Esse é um ponto. E ele tá certo. O ajuste fino, ele é tão assim, milimetricamente, menos que micromineticamente ajustado,
que até um dia conversando com o Sacani mesmo admitiu para mim. O Sacani, ele já gostou de OVNI, né, de UFO, mas hoje ele não acredita mais em OVNI. Aí a gente num bate-papo, eu gosto muito de conversar com o Sacani, é um camarada ateu e eu sou crente, ele é ateu e a gente já teve conversas tão agradáveis, tão boas. Acho que dá para se respeitar, sabe? E numa das conversas que a gente teve, eu tô falando de público porque essa conversa foi pro ar. Ele falou assim, eu perguntei, você acredita na possibilidade de vida em outros planetas? Ele falou assim, não. Eu falei, por quê? Ele falou, porque a chance matemática da vida existir por espontaneidade é tão remotamente absurda que eu não consigo acreditar que a coincidência que aconteceu aqui possa acontecer em algum outro canto do universo. E ele está certo, de acordo com os elementos de raciocínio dele. Se não existe Deus, se o que está aqui é apenas uma coincidência, um jogo de dados, é tanta equação para acontecer por coincidência, gente, que você vai colocando equação sobre equação. É a coisa mais absurda do que se eu falar assim que eu vou jogar 1000 vezes na lotérica, marcando os números de olhos fechados e vou ganhar as 1000 vezes sozinho. Sabe assim, Rodrigo? Sim. Matematicamente, a chance do acaso acontece. Eu posso jogar a garrafa aqui, ela cair em pé. Mas assim, é muito remota. E você vai jogando tantas coisas. Como é que você tem a abelha que está ali na colmeia e ela precisa justamente do néctar. E existe a abelha, existe o néctar, ela vai lá, é uma engrenagem muito bem gerada. Falar que isso tudo é fruto do acaso é como dizer que houve uma explosão num monte de nada, e dessa explosão as pedras caíram, montando um edifício completo, pintado, rebocado, com elevador, e ainda as letras que explodiram montaram um dicionário de A a Z completo, em inglês e português. Não faz sentido um negócio desse. Então tem que ter um Deus. O segundo ponto que eu falei que a conta não fecha é que quando você exclui Deus e tenta explicar toda a majestade da vida apenas por razões evolutivas, não bate a questão. Vamos falar especificamente sobre o ser humano. Todos os estudos feitos até hoje por linguistas mostram vários Noam Chomsky, que eu posso citar, e outros mais, Baba, que é da Índia. Todos os estudos mostraram até hoje que o ser humano precisou aprender a falar por outro. A fala não é um instinto humano. O cachorro late sem ninguém ensinar. O latido do cachorro é instintivo. O miado do gato é instintivo. A fala humana não é instintiva. Ela demanda ensino e aprendizado. Interessante isso. Se não existe Deus, se nada disso aqui aconteceu, como é que o ser humano começou a falar? Sendo que, e não é uma questão assim, não, é que ainda não encontramos a explicação. Não é que não encontraram a explicação. É que todas as explicações já dadas convergem para o fato de que a fala é fruto de aprendizado. Então não existe esse negócio, não é, que alguns falam, não, é porque não encontrou a explicação ainda. Não, já encontrou a explicação, é essa. Então como é que o ser humano começou a falar? E aí vem a pergunta, o que veio primeiro, a fala ou o pensamento? Você não resolve isso aí na evolução das espécies. Aí vem a ciência e descobre que todos nós somos descendentes de uma mesma mulher, a Eva mitocondrial. Fizeram todo um estudo dos seres humanos e 100% da humanidade que está hoje na Terra é descendente de uma única mulher que viveu há cerca de 6 mil anos. É mesmo isso daí? É. Pode dar uma bugada aí. A 6 mil anos? 6 mil anos. Eva mitocondrial. Que isso? Caramba. A Eva mitocondrial. É só usar lá, Eva mitocondrial. Aí eu sei, antes que eu venha algum hater me atacar aí, a Eva mitocondrial não tem nada a ver com a Eva bíblica. Eu sei. Os cientistas deram o nome de Eva mitocondrial assim, como você pode dar o nome de Arca de Noé, né? para uma ONG. Vou chamar Arca de Noé. Porém, vamos pegar o que o conceito está falando. Que a humanidade toda é filha de uma única mulher há milhares de anos. Cerca de 6 mil anos, tá bom? Agora, o que não está provado? Não, havia outras mulheres na época, mas todas morreram. A única que conseguiu sobreviver e gerar filhos foi essa.
Caramba, que coisa Você coisa entendeu? louca. Interessante isso. Doideira, mano.